mais uma vez, classe Joias de Cristo. E aí, vocês estão preparados para mais uma linda lição sobre o amor de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Quero animação. Estão preparados? Sim, isso mesmo. A lição de hoje é uma lição linda que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o amor de Deus. Mas antes da gente entrar na lição, eu gostaria de mostrar aqui, olha o que eu tenho em minhas mãos. Quem gosta de chocolate aí, levanta a mão. Vamos lá, ninguém gosta? Eu gosto bastante. Olha que delícia! Ai, é bom, né? Comer chocolate é muito bom. Gente, mas o que que acontece se eu virar essa caixa aqui todinha na minha mesa? O que que vai acontecer? Vai derramar o quê? Bombom. Muito bem. Eu tenho um copo aqui com água dentro, olha, vocês estão vendo? O que que acontece se eu derramar essa água aqui na minha mesa? Vai molhar, não é? Muito bem. Mas olha só, gente. E será que tem como dessa caixa de bombom, dessa caixa cheinha de bombom, sair água ao invés do bombom? Ou então esse copo cheinho de água, sair bombom quando eu virar assim, ao invés de água? Claro que não. Só entorna daquilo que é cheio. Só se pode derramar daquilo que é cheio. Isso mesmo, galerinha. E você só pode derramar do amor de Deus se o seu coraçãozinho estiver cheio do amor de Deus. Mas como é que eu vou derramar o amor de Deus? Vou me virar de cabeça para baixo e vai sair um monte de coração? Claro que não, galera. Claro que não. Você derrama do amor de Deus com atitudes que agradam ao Senhor, que é a lição de hoje. Uma escrava cheia do amor de Deus. Na Bíblia, na palavra de Deus, conta uma história sobre uma menina que se encontra lá no livro de 2 Reis 5, do versículo 1 em diante. Vocês, por acaso, já tiveram que ficar longe dos pais de vocês? Longe do papai e da mamãe? Não? Graças a Deus por isso, porque deve ser muito ruim. Imagine se vocês tivessem que ficar longe de papai, longe de mamãe, sem saber notícia de ninguém. Vocês ficariam como? Muito triste, não é? Então, essa menina da história, ela teve que ficar longe do seu papai, longe da sua mamãe. Porém, isso não impediu dela fazer a parte dela, dela derramar do amor de Deus, que se encontra aqui, ó, no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Essa menina que foi tirada lá da terra dela, lá em Israel, com a mamãe, com o papai, com tudo que ela tinha, ela foi tirada lá quando a Síria ela invadiu Israel, capturando pessoas e acabou que capturou essa menina. Essa menina foi capturada pelo oficial chamado Naamã. Vamos repetir o nome dele? Naamã. Foi capturado por ele, levou essa menina lá para casa dele para servir como escrava na sua casa, acompanhando a sua esposa. Mas mesmo assim, gente, mesmo sendo escrava, mesmo tendo castigo de estar longe dos seus pais, ela não retribuiu, ela não pagou o mal com o mal, ela pagou o mal com o bem, porque Naamã, ele era um oficial muito poderoso, porém ele era leproso. E naquela época, quem tinha lepra, que é uma doença muito contagiosa, uma doença de pele que causa feridas em sua pele, as pessoas que tinham essa doença tinham que ficar separadas,
tinha que ficar longe de pai, longe de mãe, viver em cavernas, sem contar que quando ia passando tinha que gritar sujo, imundo. Olha quanta humilhação. Naamã não fazia isso, não era preciso passar por isso, porque Naamã tinha uma posição elevada. Por causa dele, Deus tinha dado muitas vitórias ao exército da Síria. Então ele era tipo um braço direito do rei. Por isso que ele não era submetido a essas humilhações. Porém, a lepra existia. E aí aquela menina fala para a esposa de Naamã: "Ah, quem dera se o meu senhor fosse até a Samaria e encontrasse o profeta que tem lá que restauraria ele da sua lepra." Olha só, gente, olha que atitude linda que aquela menina teve. E aí a esposa de Naamã, na mesma hora, contou para ele que a menina disse que lá em Samaria tinha um profeta que poderia restaurar ele daquela lepra. E assim ele fez, porque ser um leproso, por mais que ele tivesse privilégios, não precisasse passar por aquelas humilhações, mesmo assim, era uma doença ruim, incurável naquela época. E ele, mais que depressa, ele foi até Israel à procura daquele profeta. Chegando lá, o profeta Eliseu não atendeu ele, mandou o servo dele, um menino também, dar o seguinte recado para Naamã: olha, é para você se banhar 7 vezes no Rio Jordão e aí você vai sarar dessa lepra. Gente, Naamã, olha a cara dele. Ele ficou com muita raiva porque ele queria ser tratado como um oficial, todo cheio de coisas, sabe? Cheio de bajulações e não teve nada disso. E o Rio Jordão era um rio meio sujo, sabe? Cheio de lama. E aí ele ficou assim indignado com aquilo. Porém, por causa de quem acompanhava ele, os soldados, aqui, tá vendo? Os soldados falou assim: "Ah, meu senhor, se o profeta te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria para se ver livre dessa lepra?" Aí ele foi e pensou: verdade, o que que me custa? E assim Naamã foi. Todo cheio de lepra, crianças, todo cheio, todo sujinho aqui, todo cheio de lepras, e ele começou a mergulhar. O profeta falou que eram quantas vezes mesmo que ele teria que mergulhar? 7 vezes. Então vamos ver. Ele mergulhou a primeira vez, nada. A segunda, nada. A terceira, nada. A quarta, nada. A quinta, nada. A sexta, nada, 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 nada. Porém, na sétima, o milagre aconteceu, gente. Olha só que coisa linda que aconteceu. Pois é, tudo isso foi possível por causa daquele coração, aquele coração cheio do amor de Deus, né? Que ela deixou ser usada por Deus, ser um instrumento de salvação. E Naamã voltou para casa com a sua pele como de um menino, reconhecendo que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Gente, existe uma coisa que é muito pior do que a lepra, que é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, que assim como aquela menina que falou da solução para aquele oficial que estava todo leproso, que você também fale para o seu amigo, sabe o quê? Porque existe uma coisa muito pior que a lepra, que é o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Que você fale para o seu amigo, olha, que ele não precisa ficar afastado de Deus, é só entregar o coração dele sujinho. Sujinho de quê? Sujinho do pecado, da mentira, sujinho pela desobediência. Mas o que, crianças? Mas o que? Sujinho pelo palavrão.
Mas o que que a gente pode colocar aqui? Tem tantos pecados, né? Roubo, e tem muitas coisas que desagrada ao Senhor. E aí, você fala que é só entregar o coração sujinho ao Senhor Jesus, que ele faz, sabe o quê? Ele devolve, olha, limpinho, limpinho, o coração limpinho, limpinho. Mas como que ele faz isso? É mágica? Não. É o sacrifício dele, ó, lá na cruz do Calvário, que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Amém? Grande beijo. Tchau, tchau.